Vamos lá. Perímetros e áreas são assuntos que sempre caem em prova. Geralmente eles estão contextualizados, mas isso não quer dizer que o princípio básico seja sempre o mesmo. Perímetro você já sabe, essa é uma das medidas de todos os lados de uma figura. Então, toda vez que a questão estiver te pedindo perímetro, você vai apenas somar todas as medidas que ele te der. Geralmente em prova, quando se trata de retângulo ou de quadrado, como está nessa figura aqui, essa primeira figura, eles te dão apenas duas medidas. Por quê? Presume-se que você já faça a relação de que você vai ter que somá-las mais duas vezes, que você vai ter que repetir o valor. Por quê? Porque tem bases, né, iguais e alturas iguais em um quadrado e em um retângulo. Então, geralmente vem indicando 10 por 9 ou 9 por 10, dependendo da medida que a questão te dá. Lembrando sempre que toda vez que se relacionar quadrado ou a retângulo, eles só vão te dar apenas dois valores, porque presume-se que você já tem uma ideia de que esses valores eles terão que ser duplicados, certo? Na primeira figura lá eu tenho um perímetro 10 mais 9 mais 10 mais 9, que é igual a 28. Então, 28 é o perímetro do meu retângulo da figura 1. Na figura 2 eu tenho um trapézio com um perímetro igual a 15, porque eu somei todos os lados. Observe que, diferentemente do retângulo e diferentemente do quadrado, você não vai ter valores iguais para ser duplicados, né? Apenas o da altura. Então, se ele estiver tratando outra figura sem ser retângulo ou quadrado, ele obrigatoriamente tem que te mostrar, ele tem que te evidenciar mais valores do que apenas dois. O que é uma área? A área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. Geralmente, para encontrar a área de uma figura, a gente basta usar aquela formulazinha básica de base vezes altura. Base vezes altura está relacionado a praticamente retângulo e quadrados. Toda vez que estiver pedindo a área de um retângulo ou de um quadrado, ou a figura que tiver na prova for um retângulo ou um quadrado, você vai utilizar essa fórmula de base vezes altura. A primeira área que eu venho te mostrar é uma área do triângulo, porque, diferentemente das outras áreas de retângulo e quadrado, ela tem uma fórmula em que a sua base vezes a altura, ela divide-se por 2. Então, eu tenho um triângulo, né, onde a fórmula da minha área é essa, B vezes H dividido por 2, certo? E ali embaixo, P é o que? O perímetro, a soma de todos os lados. A mais B mais C. Ó, onde está o meu cursorzinho aqui, ó. Eu tenho a minha área, que é a minha base vezes a altura dividido por 2. A minha base está bem aqui. A minha altura é essa, ele sempre vai indicar. E dividido por 2. Por quê? Porque eu tenho que ver os dois lados. Essa é a minha soma, a minha equivalência da superfície do meu triângulo. E o que é que significa esse P bem aqui? Esse P bem aqui significa perímetro, que é a soma de todos os lados. O lado B e o lado C, que está bem aqui embaixo, tá? Então, a área do meu triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Toda vez que a minha figura for relacionada a um triângulo, essa é a minha fórmula. Fórmula de área é decoreba, não tem macete. Então, tem que aprender, tem que lembrar sempre e relacionar essas formulazinhas com as figuras. Vamos ver um exemplo de área do triângulo. Aí na figura eu tenho o meu H de amarelo, que é igual a 6, né? E a minha base de vermelho com a setinha vermelha ali, que é igual a 10. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei a minha altura, 6, e multipliquei pela minha base, ou vice-versa. 10 vezes 6, 60, e dividi por 2. Então, eu cheguei como resultado 30 centímetros quadrados, certo? Então, eu tenho como a área do meu triângulo ali é igual a 30, porque eu multipliquei a minha base vezes a altura e dividi ela por 2. Agora, vamos à parte mais fácil, que em compensação despenca nas provas. O retângulo, como é que eu calculo a minha área do retângulo? Base vezes altura. Base vezes altura. A minha fórmula do perímetro ali do retângulo, como você está olhando ali de P, deixa eu mostrar aqui para você. Aqui, ó, esse pezinho aqui, ele tá igual a 2 vezes a base mais 2 vezes a altura, ou 2 vezes base mais altura. Lembra que eu te falei que geralmente nas questões eles vão te dar dois valores? Então, para eu saber o perímetro, como é que eu faço? Eu posso duplicar esses valores, né? Ou eu posso simplesmente somar esses dois valores e multiplicar por 2.
eu vou ter o mesmo resultado, certo? Então, é muito mais fácil eu pegar os dois valores que ele me der, por exemplo, em uma área, em um sítio, de 10 por 9. Então, eu somo 10 mais 9, que é igual a 19, e multiplico por 2. E aí eu tenho o valor do meu perímetro. Qual é a fórmula da área do meu retângulo? A área é igual a base vezes a altura. Vamos ao exemplo de área do retângulo aí, ó. Eu tenho como base lá 10 de vermelho e como altura 5, certo? Geralmente ele vai te dar dois valores, geralmente ele não vai te mostrar a figura. Então, ou você desenha ou você projeta a imagem da figura para estar respondendo a questão, certo? Então, é bem simples, 10 vezes 5 é igual a 50. Então, a área do meu triângulo, o meu retângulo aí, nessa imagem, nesse exemplo, é igual a 50, ok? O quadrado é mais simples ainda. Professor, eu posso fazer no quadrado base vezes altura? Posso. Vai dar o mesmo resultado? Sim. Mas em relação à função da área, a fórmula da área do quadrado é igual a L ao quadrado. L ali quer dizer o quê? Lado. Eu posso multiplicar, professora, da mesma forma que eu faço o do retângulo? Posso. Mas as fins didáticos, educacionais e de entendimento, a área do quadrado é igual a L. A área do quadrado é igual a L ao quadrado, certo? Então, eu vou pegar o meu valor de L lá e vou elevar ele ao quadrado. O perímetro, eu posso somar todos os lados, né? Como você já viu lá atrás, que é a soma de todos os lados. Ou eu posso também multiplicar o valor dado por 4, porque o meu valor do quadrado são todos valores iguais. Então, eu posso pegar 4 vezes o lado e estar multiplicando esse valor. Exemplo de área do quadrado. Aí eu tenho um quadrado, né? Indicando por lado é igual a 4. Eu posso elevar ele ao quadrado. Então, 4 ao quadrado é igual a 16. Ou fazer base vezes altura, né? Como eu fiz lá do retângulo, que é 4 vezes 4. Quando é que eu vou usar a base vezes altura ou quando eu vou usar ele ao quadrado? Quando ele me pedir na resposta a função, certo? Então, a área do quadrado é lado ao quadrado e a área do retângulo é base vezes a altura. Então, vamos lá, hora de praticar. Na questão 19, na questão 20 da prova aí que você tem em mãos, que a sua mãe imprimiu para você, ele está relacionando justamente esse conteúdo que a gente viu hoje, de perímetro e área, certo? Na questão 19, ele já te dá a figura. Você já vai ter que apenas interpretar a questão. Então, vamos lá. O pai de Marcelinho está trocando o piso da casa deles. Ele começou essa troca pelos 2 quartos da casa, que são quadrados, e tem um lado medido 2,80, como se você pode ver na planta abaixo. Ele deseja comprar uma cerâmica quadrada que mede 1.600 centímetros quadrados. Quantas unidades de cerâmica o pai de... Deixa eu abaixar aqui para você ver. O pai de Marcelinho precisa comprar para cobrir o piso dos 2 quartos. Então, aí eu vou estar utilizando o quê? Primeiramente, as minhas contas, né? De área do quadrado, L ao quadrado. E depois eu vou fazer a equiparação para poder responder a questão. Na questão 20, da mesma forma, agora em vez de área, ele está te pedindo ali o perímetro, certo? Qual é o perímetro da casa aproximadamente? Lembra que ele já te indicou a figura ali na questão 20, é um retângulo, e ele já te indicou as duas medidas. Lembra do macete, quando é duas medidas? Geralmente a maior está relacionada à base e a menor à altura, por se tratar de um retângulo. Então, você vai utilizar todos os conhecimentos que você aprendeu durante a aula e fazer essa atividade. Eu vou enviar essa atividade aqui para você também. Não é preciso imprimir, tá? É só para você treinar ela em casa. Então, você observa pelo celular mesmo e só faz as respostinhas do lado. Ok? Bons estudos!